Esta é a história de Peter Pan, grosso modo. Peter Pan é esse garoto mágico. Pan significa que Pan é o deus de tudo, grosso modo, certo? E então, não é por acaso que ele tem o nome de Pan. E ele é o garoto que não vai crescer. E ele é mágico. Bem, isso é porque as crianças são mágicas. Poderão ser qualquer coisa. Eles têm apenas potencial. E Peter Pan não quer desistir disso. Por quê? Bem, ele tem alguns adultos ao seu redor, mas o adulto principal é o Capitão Gancho. Bem, quem diabos quer crescer para ser o Capitão Gancho? Primeiro de tudo, você tem um gancho. Em seguida, mostra-te tirânico. E terceiro, você é perseguido pelo dragão do caos com um relógio no estômago. O crocodilo já tem um pedaço de você. Isto ocorre com a idade, por isso. O tempo já pegou um pedaço de você. E eventualmente isso tem um gosto por você. E eventualmente isso vai te comer. Então, Herc fica tão traumatizado com isso que não consegue evitar de ser um tirano. E então Peter Pan olha para Herc traumatizado e diz: bem, não estou sacrificando minha infância por isso. Então tudo bem. Exceto que ele acaba sendo o rei dos meninos perdidos em Neverland. Bem, Neverland não existe, e quem diabos quer ser rei dos meninos perdidos? E ele também sacrifica a possibilidade de ter um relacionamento real com uma mulher, porque Wendy está certa, e ela é uma garota conservadora de classe média que mora em Londres. Ela quer crescer, ter filhos e ter uma vida. Ela aceita seu mortistra. Ela aceita sua maturidade. Peter Pan tem que se contentar com Tinkerbell. Ela nem existe. Ela é como a fada do pornô. Ela não existe. Ela é a substituta da coisa real. Então, mas a dicotomia de que você está falando é muito complicada, porque há um elemento de sacrifício na maturação, certo? Você tem que sacrificar a pluripotencialidade da infância pela realidade de uma moldura. E a questão é, bem, por que você faria isso? Bem, uma razão é que isso acontece com você. Quer você faça isso ou não, você pode escolher sua maldita limitação, ou você pode deixar isso te pegar desprevenido quando tiver 30 anos, ou pior ainda, quando tiver 40. Então isso não é feliz dia. Você vê. Eu vejo pessoas assim, e eu acho que é cada vez mais comum em nossa cultura, porque as pessoas podem adiar a maturidade sem sofrer uma penalidade imediata. Mas tudo o que acontece é que a penalidade acumula. E então, quando finalmente atinge, ela simplesmente te atinge. Porque quando você tem 25 anos, você pode ser um idiota. Não tem problema. Mesmo quando você está procurando emprego, é como se, bem, você não tivesse nenhuma experiência e fosse meio sem noção. Claro, você é jovem, sem problema. Jovens têm tanto potencial em si. Ok, bem, agora você é a mesma pessoa aos 30 anos. Aparenta que eles não expressavam muito entusiasmo por você no momento. O que fez nos últimos 10 anos? Bem, sou tão ignorante quanto era quando tinha 22 anos. Sim, você não tem 22 anos, você é uma criança idosa. Sim, e isso é uma coisa feia, uma criança velha. Então, parte da razão pela qual você escolhe seu maldito sacrifício é porque o sacrifício é inevitável, mas pelo menos você pode escolhê-lo. E então, há algo que é ainda mais complexo do que isso, em certo sentido. É que o problema de ser criança é que tudo que você é potencial e é de baixa resolução. Você poderia ser qualquer coisa, mas você não é nada. Então você vai e você adote um aprendizado, grosso modo. E aí você se torna, pelo menos você se torna algo. E quando você é algo que faz o mundo se abrir para você novamente. Você sabe como se você fosse um encanador realmente bom? Aí você acaba sendo muito mais do que um encanador, certo? Você acaba sendo um bom empregador. Não que os encanadores não estejam rebaixando os encanadores. É como mais poder para encanadores. Eles salvaram mais vidas que os médicos. Então, higiene, certo? Então você sabe, se você é um encanador realmente bom, bem, então você tem alguns funcionários, você dirige um negócio, você treina outras pessoas, você amplia suas vidas, você é uma espécie de pilar da comunidade, você tem sua família. Você pode, depois de passar por aquele período de treinamento estreito, que o restringe e o desenvolve ao mesmo tempo. Então você pode sair do outro lado com um monte de novas possibilidades em mãos. E Jung falou sobre isso. Ele pensava que a parte adequada do caminho adequado de desenvolvimento, na última metade da vida, era redescobrir a criança que você deixou para trás enquanto era aprendiz, ao mesmo tempo. Muito inteligente. Bem, ele era muito inteligente. Então, isso é uma coisa muito sábia de se saber. Então, sim. Falaremos mais sobre isso também. Você pode escolher seu maldito sacrifício. Isso é tudo. Você não pode deixar de fazer um. Você é sacrificial, queira ou não.
É bom saber disso também. So even though it's rather, it's a rough thing to figure out. But other questions?